Em comemoração ao 14º aniversário do jornal Página Aberta, estamos aqui com o nosso candidato a prefeito de Palmas, Vilela. Vilela, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz. Vamos falar sobre o desenvolvimento local urbano. Candidato Vilela, como o senhor vê essa questão do desenvolvimento sustentável em Palmas? Quero agradecer aqui essa oportunidade que o jornal Página Aberta está nos ofertando e nessa comemoração do 14º aniversário desse jornal que sempre preocupou em levar uma notícia verdadeira, uma notícia que viesse representar a verdade nua e crua. Com relação ao desenvolvimento sustentável de Palmas, eu digo que no passado Palmas viveu muito dependente dos cofres da prefeitura, do estado e da União. Para quem viveu Palmas no passado, lembra muito bem que Palmas fervilhava, o comércio vendia muito na época do pagamento. Só que Palmas cresceu, desenvolveu, cresceu muito, então Palmas hoje tem que ter uma política de desenvolvimento além dos cofres públicos. Palmas tem que ter vida própria, Palmas tem que crescer e ela tem todos os elementos para que isso possa acontecer. O tripé da produção, natureza, trabalho e o capital, Palmas tem os 3 pontos que representa um conjunto que possa ser muito aproveitável. Do ponto de vista da natureza, as cachoeiras, do ponto de vista da natureza ainda, esse lago maravilhoso que tem Palmas. Para fazer só uma comparação, Caldas Novas tem várias piscinas de água quente. Palmas tem um lago inteiro de água quente. Palmas tem uma posição geográfica privilegiada, onde está a 2 horas de São Paulo, Belo Horizonte, dos centros do Sudoeste. E o turismo é o grande eixo a médio prazo para ser desenvolvido em Palmas. E é inacreditável que a orla do lago, ali os clubes, ABB, CTG, Associação dos Magistrados, ainda se encontram em situação sem a documentação. Não existindo segurança jurídica, não existe investimento. Então eu acho que um dos pontos principais é regularização fundiária no entorno do lago e regularização fundiária no conjunto total da cidade. Quando eu falo sobre regularização fundiária, parece que eu estou fugindo do tema, mas não é. É porque se não tiver segurança jurídica, não tem investimento. Nós conhecemos esses fundos de pensão que têm milhões e milhões em reservas, que fazem investimento nessa área do turismo. Quando você vai para esse litoral do Brasil, Rio de Janeiro, você vê grandes hotéis, você vê pousadas, tudo relacionado com fundo de pensão desses. Aqui em Palmas mesmo, por exemplo, nós temos aí
o clube da Associação dos Magistrados, que poderia investir numa rede de hotelaria, poderia investir em construções, mas não tendo documentação não tem como. E Palmas é privilegiada porque Palmas tem sol o ano inteiro. Mesmo quando chove tem um sol. Então nós entendemos que o desenvolvimento sustentável em Palmas passa pelo turismo. Eu acho que se nós fizermos uma política de regularização e regulamentação do uso do lago, esse é o principal eixo. É claro que nós temos as cachoeiras, nós temos a serra, nós temos o turismo ecológico e temos também em Palmas a possibilidade de ser um ponto de passagem para todos os turistas que vêm em razão do turismo do Jalapão, que é um turismo doméstico, né? Um turismo do Estado, a nível de Estado, mas que todos eles passam por Palmas. Então, Palmas pode se transformar num grande polo de desenvolvimento. Candidato, como está a sua participação, a participação popular na sua campanha a prefeito de Palmas pelo Partido dos Trabalhadores? Quando nós começamos a nossa campanha, não existia dentro do conceito popular o conhecimento da nossa candidatura em razão de eu não ter atividade política. Eu sou comerciante, vim para Palmas já há mais de 30 anos, mas nunca tive atividade política. Então, o que acontece? Quando começou a campanha, propaganda na televisão e principalmente com a presença do presidente Lula pedindo para que votasse no Partido dos Trabalhadores, pedindo para que votasse no candidato Vilela, a campanha tomou uma outra dimensão, a campanha tomou um outro corpo. Porque, na verdade, o que acontece é que o PT tem um grande legado nesse país. Só que os jovens hoje, que têm universidades, escolas públicas, escolas técnicas, financiamento, os jovens que têm a sua casa própria, seus pais no caso, eles não participaram no passado, eles não conheceram o Brasil antes da administração petista. Houve uma grande evolução na administração do Partido dos Trabalhadores e essa evolução refletiu na vida de todo brasileiro. Tendo refletido na vida de todo brasileiro, hoje, durante as nossas caminhadas, a receptividade tem sido assim maravilhosa, principalmente por aquelas pessoas que viveram antes e durante a administração do Partido dos Trabalhadores. Antes do Partido dos Trabalhadores, o salário mínimo era $65. Então vocês vejam que o salário mínimo, a cada dia que passa, ele perde o seu valor de compra. Na época do governo presidente Lula, as pessoas tinham crédito para comprar eletrodoméstico, geladeira, carro, moto, inclusive caminhão. Hoje em dia, a pessoa não consegue crédito, a pessoa não consegue crescer. Nós estamos disponibilizando 30 milhões de reais do orçamento de Palmas exatamente para promover o desenvolvimento econômico da cidade no que diz respeito ao microempreendedor. Quando eu digo microempreendedor, é porque o microempreendedorismo em Palmas sofreu significativamente, sofreu com mais força nessa época agora. Muita gente, inclusive,
teve que vender o equipamento que servia como ferramenta para a sua produção. Então, nós estamos aqui nesse sentido, prontos, preparados, justamente para atender essa população. E essa mensagem que nós estamos passando para as pessoas tem sido muito receptiva, tem sido, na verdade, ela tem sido festejada pela população. E esta é a razão pela qual a nossa campanha está crescendo. É a campanha que mais cresce em Palmas, é a campanha do Partido dos Trabalhadores. A receptividade tem sido maravilhosa e a gente não cansa de ouvir lindas mensagens, a gente não cansa de ouvir lindas histórias de gente que teve o seu primeiro empreendimento financiado com dinheiro do Banco do Povo e que hoje se tornou empresário, de pessoas que tiveram a sua vida modificada em razão dos planos do governo de FIES, de financiamento de estudo, escola, pessoas que tiveram a sua vida modificada em razão da casa própria. Tudo isso, somado, tem trazido um contingente, uma alegria para a nossa campanha, e nós estamos muito, muito satisfeitos com o crescimento da campanha, nós estamos muito satisfeitos com a representação, com a receptividade que estamos tendo nessa campanha aqui em Palmas. Candidato Vilela, sabemos que Palmas ainda está em construção, não é mesmo? E aí, quais são os projetos para o desenvolvimento urbano de Palmas? Um grande problema em Palmas que nós vivemos hoje são os vazios urbanos. Nós sabemos que tem empresas aí que tem 6, 8 quadras que só cria mato. E isso traz também um custo operacional para a cidade muito alta, porque vai distanciando tanto a coleta do lixo quanto o transporte. Essas quadras vazias traz um transtorno muito grande. Outra coisa que nós observamos em Palmas é o seguinte, é o fato de que o trabalhador não está usando e usufruindo da cidade e dos seus benefícios. O trabalhador, cada dia que passa, está sendo levado cada dia mais longe da cidade, mais longe do trabalho. Isso traz um custo adicional muito grande dentro do orçamento. Então, o que nós vemos? Nós vemos aqui uma orla totalmente desabitada, onde poderíamos acomodar milhares de famílias. Tem aqui um projeto já aprovado com dinheiro que foi liberado desde o tempo da presidente Dilma para ser instalado aqui nas Arnos, ali próximo da Praia das Arnos. Mas aí, o que nós entendemos? Além do projeto em si, que é um projeto verticalizado, nós entendemos que o trabalhador tem que ter direito ao acesso ao lago. E isso não acontece em Palmas. Então, nós vamos promover, fazer uma alteração nesse projeto para que a pessoa possa ter uma área de convívio, de convívio comum e também um acesso ao lago internamente dentro desse conjunto, dessa quadra. Nós entendemos que esse vazio urbano traz uma despesa extra para a nossa comunidade e isso traz um custo operacional muito alto. Ele traz custo operacional no que diz respeito ao transporte, ele traz custo operacional no que diz respeito à iluminação pública, porque todo mundo, quando você observa lá na sua conta de luz, vem lá iluminação pública. Então, tudo isso agregado, agrega e aumenta o custo da iluminação pública. E aproveitando o tema da iluminação pública, nós vamos combater com veemência esse caso da iluminação pública. A ANEEL, que é responsável pela distribuição de energia e ordenamento do uso da distribuição da energia, autoriza as empresas fazerem um custo adicional
que as empresas alegam que é em razão de gasto. Se a empresa ela compra 1 quilowatt e vende 1 quilowatt, ela não tem razão para cobrar o adicional. E essa autorização, que é oficial da ANEEL, não existe em nenhum momento uma fiscalização rígida para saber se aquilo que ela está comprando e aquilo que ela está vendendo justifica aquele adicional que ela compra, né? Que ela cobra mais do cliente. Isso aqui em Palmas é uma verdade de sempre. Todos nós sabemos que nós temos a energia mais cara do Brasil e nós vamos, com todos os critérios, estabelecer uma programação, uma diligência no sentido de corrigir esse fato. Candidato a prefeito de Palmas, Vilela, quais são os desafios para a cultura e as artes em Palmas no seu governo? Em Palmas, todos os equipamentos ligados à cultura foram abandonados, infelizmente. Haja visto aqui, até o centro cultural aqui, espaço cultural, quando a gente vai lá, dá tristeza ver a depredação que está lá. Nós vamos construir em Palmas 4 centros de apoio à cultura, de apoio à juventude, definido em áreas distintas da capital, porque nós precisamos entender que os jovens precisam de um espaço para a sua expressão cultural, para a dança, para o teatro, para a poesia, para a música. Juntamente com esse espaço, haverá espaço de biblioteca, haverá um espaço onde as pessoas vão ter Wi-Fi. Tudo isso é necessário porque os jovens hoje, quando chega fim de semana, se eles quiserem ocupar um espaço para a sua expressão cultural, eles não têm, mesmo porque não tem nem ônibus. Os ônibus, a transporte coletivo em Palmas, só serve para levar o trabalhador para casa e de casa para o trabalho. Chega fim de semana, não tem ônibus para Cachoeira, não tem ônibus para o Parque César Mar, não tem ônibus para o Espaço Cultural. Isso aí é uma necessidade extrema que nós haveremos de corrigir agora. E agora vamos ficar com as considerações finais do nosso candidato a prefeito de Palmas pelo Partido dos Trabalhadores, Vilela. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Palmas, quando nós viemos para Palmas, nós todos viemos para Palmas, a gente encontrava muito outdoor na estrada, na rodovia. Palmas, a cidade da livre iniciativa e da justiça social. Então, o que acontece? No decorrer da implantação desse projeto de Palmas, a gente vê que não existiu políticas públicas de incentivo ou de autorização de ocupação da cidade. Na verdade, o que aconteceu, nós que estamos aqui desde o começo, sabemos que as Arnos, por exemplo, foi preciso o povo fazer ocupação debaixo de cacetete para que eles pudessem conseguir morar dentro do plano diretor. Então, o que nós pretendemos é trazer o povo para Palmas, abraçar Palmas de fora para dentro. Nós não podemos aceitar uma cidade tão nova, uma cidade tão bonita, uma cidade que tem um cenário, a serra, o lago, ser dividida em 2 cidades, a cidade do rico e a cidade do pobre. Isso nós não podemos aceitar. Nós temos bairros aqui em Palmas com 30 anos que não tem asfalto, que não tem energia, que não tem creche.
não tem mesmo nem atendimento, endereçamento de recebimento de correspondência do correio. Então, o que acontece? Quando nós pensamos Palmas, uma Palmas mais humanizada, uma Palmas onde as pessoas, onde a administração pública estão voltados a cuidar das pessoas, das crianças, as nossas crianças que são os nossos maiores tesouros. Todo pai sonha em ter um filho na universidade. Todo pai sonha em ter um filho formado para engenheiro, dentista, arquiteto, médico. No passado, isso não era nem possível. Um trabalhador comum, um pedreiro, por exemplo, o sonho maior dele era comprar uma bicicleta barra forte. Quem está me ouvindo e é do meu tempo sabe disso. Então, hoje, nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar, porque nós precisamos investir nos nossos jovens. O maior investimento que se faz, o maior investimento que uma nação pode fazer, o maior investimento que uma cidade e uma família pode fazer, é um investimento na sua juventude. E nós haveremos de priorizar a qualidade de vida, tanto no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à educação, desde o primário, desde a educação infantil, através de abertura de creches. Na área de saúde, nós não podemos aceitar as pessoas ficarem 1, 2, 3 anos na fila esperando uma cirurgia. Isso é desumano. Então, o que acontece? Aí você diz assim, mas você acha que isso é possível? Sim, isso é possível. Isso é possível com uma boa administração. O que a gente vê aí é o dinheiro público sendo gastado, sendo rasgado, por assim dizer, com algumas obras desnecessárias, outras obras mal construídas. Então, nós haveremos de construir primeiramente, nós haveremos de priorizar um abraço na cidade de fora para dentro, nós haveremos de priorizar o cidadão na sua qualidade de vida. Vamos ficar por aqui. O nosso jornal Página Aberta agradece a presença do candidato a prefeito de Palmas, Vilela.